deixou de brilhar só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs queridas, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a vida de toda a amada igreja. É uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus com a amada igreja. É uma alegria poder usar esse meio que nós temos agora para podermos nos comunicar com os amados irmãos e as amadas irmãs. Nós cultuamos a Deus, nós adoramos ao Senhor, e eu quero te convidar que você passe esse tempo agora celebrando ao nosso Deus, dando a Ele o culto, com todo o louvor, toda a adoração, com as nossas orações, ouvindo a palavra, que seja um tempo de celebração, que seja um tempo de aquietarmos, ouvirmos a palavra, que seja um tempo de intercessão também. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e nos auxilie. Quero te convidar nessa hora a abrir a palavra do Senhor no livro, na carta, aliás, do apóstolo Paulo aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11, Paulo aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11, a partir do verso 33. Então diz assim a palavra de Deus, Romanos, capítulo 11, verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Essa doxologia, adoração a Deus, louvor ao Senhor, reconhecimento daquele que deve ser honrado, exaltado e engrandecido. O apóstolo Paulo diz que ele é o Criador de todas as coisas, que não é só o Criador, mas também é o sustentador de toda a obra da sua criação. O que chegamos e que o apóstolo Paulo nos informa é que depois de fazer uma exposição doutrinária de quem Cristo é, de toda a sua obra de salvação, ao final de todo esse entendimento, toda a compreensão, toda a grandeza dessa obra de salvação, essa obra de redenção, ao final de tudo, nós só temos que adorar a Deus e reconhecer quem Ele é. A Ele seja a glória, o louvor pelos séculos dos séculos, porque dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas, por isso a Ele a glória eternamente. Nós louvamos a Deus e o adoramos. Celebremos ao Senhor, o nosso Deus, o Deus que providenciou livramento para o seu povo. Bendito seja o nome do Deus eterno e todo-poderoso. Tenho palavras para agradecer a sua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer
ser e tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Amada igreja, a primeira epístola de João, no capítulo 1, o verso 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O nosso Deus é o Deus que perdoa os nossos pecados. João vai dizer que é possível a transgressão, é possível a queda, mas nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. A palavra de Deus diz aqui que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a oferta oferecida a Deus para a nossa remissão, a oferta para alcançarmos a nossa salvação. Jesus Cristo, a propiciação pelos nossos pecados. Portanto, nos aproximemos do Senhor por meio de Cristo Jesus, pelo seu sacrifício perfeito, para clamarmos a Deus, ao nosso supremo advogado, que Ele interceda por nós, que nós possamos nos arrependermos nessa hora dos nossos pecados. Ore ao Senhor, confesse a Deus o teu pecado, a tua iniquidade. Oremos a Deus. Senhor amado, apiede-se de nós nessa hora, Deus. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe o que tem passado na nossa mente, o que tem sido guardado em nosso coração, o que os nossos olhos têm visto, o que nossos ouvidos têm ouvido, o que a nossa mão tem apalpado e onde nossos pés têm pisado, ó Deus. Compadeça-te de nós, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma vida que seja reta diante dos teus olhos, que seja agradável ao Senhor, Deus. Nós precisamos do Senhor, Deus. Nós precisamos do teu auxílio, da tua graça. Senhor, moldar o nosso caráter, Senhor Deus. Transformar-nos, ó Deus, dia a dia, pela graça do Senhor. Ó Deus, manifesta o teu poder, mudando as nossas emoções, ó Deus, os desejos que brotam, que nascem no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus. Compadeça do teu povo e da tua igreja. Ó Deus, manifesta o teu glorioso poder sobre nós, a fim de que, arrependidos, confessando ao Senhor os nossos pecados, sejamos transformados dia a dia, Senhor Deus, segundo a bondade do Senhor, para, ó Deus, aperfeiçoados no Senhor, moldados pelo Senhor, Deus, possamos viver de forma agradável aos teus olhos. Sê conosco, ó Deus, nessa hora. Nós clamamos a Ti, nós Te suplicamos, ó Deus, no nome de Jesus, no nome de quem nós Te clamamos nessa hora. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente, coração
Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, oh, aleluia. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas, rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas, rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, oh, nós amamos o nosso Rei. Oh, nós amamos o nosso Rei. Nunca imaginei que um dia o Rei pudesse morrer em meu lugar e que aceitasse a dor da sua intimidade, os cravos e espinhos eu gosto do véu. Por isso eu adoro, porque o véu se rasgou e posso sentir tua presença. Sangue precioso me purificou, lavou meus pecados, meu passado apagou, tampou minha tristeza, com vestes de louvor. As suas feridas em mim
abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29. Por favor, Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29. Assim diz a palavra de Deus. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus nos ajude, que sejamos auxiliados pelo Espírito Santo de Deus, que Ele lance luz à nossa mente, ao nosso coração, que Ele nos dê graça a fim de podermos compreender a santa palavra do Senhor. Essa é nosso clamor diante de Deus. Amada igreja, hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia da ressurreição de Cristo. Hoje, de uma forma especial, nós celebramos a Páscoa cristã, pois aquela Páscoa celebrada na velha aliança, a Páscoa do livramento do anjo da morte, a Páscoa do livramento do destruidor, aquela registrada no livro do Êxodo, no capítulo 12, com todos os seus preceitos cerimoniais, o sangue do cordeiro, o cordeiro sendo imolado, o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta, o sacrifício da Páscoa ao Senhor, aonde livrava o povo do anjo da morte, aonde livrava o povo do destruidor. A morte não poderia adentrar aonde havia nos umbrais da porta da casa. O sangue do cordeiro, então a morte passava por cima. Essa é a Páscoa do Senhor. Os pães asmos, as ervas amargas, as famílias reunidas no mesmo ambiente, na sua casa, a sua família se alimentando do cordeiro. Todos esses preceitos dessa lei cerimonial, todos esses preceitos para a celebração da Páscoa, para livramento da morte, tudo isso apontava para a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa preparada por Deus para livramento eterno do seu povo da morte eterna. O sangue do cordeiro nos umbrais da porta livra o povo judeu da morte. A morte não entra, mas ela passa por cima. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário em favor dos eleitos de Deus livra o povo de Deus da morte eterna. O sangue de Cristo aplicado em nós, queridos, é a nossa redenção, é a remissão dos nossos pecados, é o sangue do Cordeiro que nos livra da condenação eterna. Esta é a verdadeira Páscoa. A pergunta: o que devemos saber sobre essa verdadeira Páscoa? Em primeiro lugar, que sem o Cordeiro de Deus não há Páscoa. Sem o Cordeiro de Deus não há Páscoa. O símbolo da Páscoa é comumente lembrado como um coelhinho, uma tradição alemã que foi trazida pelos imigrantes no sul do nosso país. O coelho é conhecido mundialmente como símbolo da fertilidade, talvez lembrando da vida, e por isso então usado como símbolo da Páscoa, porque naquele dia do livramento Deus trouxe vida. Então é usado pela cultura popular em muitos lugares do mundo o coelho como símbolo da Páscoa. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, igreja de Deus, o coelho, o sangue do coelho não pode pagar o preço pelos nossos pecados. O sangue do coelho não tem poder para nos livrar da condenação eterna, da morte que vem sobre os filhos da desobediência. O sangue do coelho não pode aplacar a ira divina, a ira de Deus. Somente o sangue do Cordeiro de Deus pode nos livrar da ira de Deus. O símbolo da verdadeira Páscoa não é o coelho, mas o símbolo da verdadeira Páscoa é o Cordeiro imolado, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Isaac perguntou ao seu pai Abraão, e essa pergunta tem ecoado séculos, e quando chegou João deu a resposta: onde está o cordeiro? João agora responde: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro de Deus esperado. Jesus é o cordeiro de Deus, a resposta de Abraão para Isaac. Jesus é o cordeiro imolado na Páscoa. Todas aquelas cerimônias, todo o Velho Testamento, toda a Velha Aliança apontava para este cordeiro esperado, para o Messias esperado. Ali estava ele, Jesus Cristo, cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Felipe, pregando a eunuco, ele afirma lá em Isaías que Jesus é o cordeiro que foi levado ao matadouro. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, ele diz que Jesus é o cordeiro pascal. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 18 até o verso 20, Pedro afirma que somos salvos pelo precioso sangue do cordeiro, totalmente santo e sem defeito. O próprio João, lá em Apocalipse, ele vê o cordeiro que foi morto, mas agora está vivo. Sem o cordeiro não há Páscoa, queridos. Jesus é o cordeiro de Deus. Segundo lugar, sem a morte do cordeiro não há Páscoa. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro de Deus que derrama o seu sangue em favor do povo de Deus, dos eleitos de Deus, para a remissão dos nossos pecados. Lá em Hebreus, no capítulo 9, no verso 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus é o cordeiro de Deus, e sem a morte do cordeiro, sem o derramamento do sangue do cordeiro numa Páscoa, então Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro de Deus imolado, é o cordeiro de Deus que vai ao sacrifício. Ele é a remissão dos nossos pecados, pois o sangue do cordeiro foi derramado. O que salva os homens dos seus pecados é o sangue do cordeiro. É o sangue do cordeiro. Ao instituir o sacramento da ceia, Jesus disse: este é o meu corpo que é oferecido por vós. Jesus diz: eu ofereço o meu próprio corpo para a remissão dos vossos pecados, para a reconciliação com o Pai. Mas Jesus ainda diz: este é o sangue, o meu sangue é o sangue da nova aliança. Não é a velha aliança, não é o sangue daquele cordeiro que foi imolado lá na Páscoa, mas é o sangue do verdadeiro cordeiro de Deus, o meu sangue derramado em favor do meu povo. É o sangue da nova aliança para a remissão dos vossos pecados. Meus irmãos queridos, lá em Apocalipse, no capítulo 5, o verso de número 9 está escrito: foste morto, e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Na velha Páscoa, o sangue do cordeiro aplicado sobre os umbrais da porta livrava o povo de Deus da morte, livrou os judeus da morte. Na nova aliança, o sangue do cordeiro, o sangue do cordeiro de Deus, o sangue de Jesus Cristo aplicado em nós, nos livra da morte eterna. A palavra de Deus nos afirma em Gálatas capítulo 2, no verso 20: Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. O Cordeiro de Deus é o sacrifício de Deus para a remissão dos nossos pecados. Ele nos amou e se ofereceu por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, no verso 16. Sem o Cordeiro de Deus não há Páscoa verdadeira. Sem a morte, o derramamento de sangue do Cordeiro de Deus, não há verdadeira Páscoa. Em terceiro lugar, nós celebramos a Páscoa verdadeira porque o Cordeiro que foi morto, ele ressuscitou, ele está vivo.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho a este mundo. Ele veio para a remissão dos nossos pecados, para nos reconciliar com o Pai. O Cordeiro de Deus Jesus, que foi morto e pelo seu sangue comprou para Deus aqueles que procedem de povos, tribos, línguas e nações, aqueles que fazem parte do povo da aliança, os escolhidos de Deus, eleitos de Deus. Eles foram comprados pelo precioso sangue do Cordeiro. O Cordeiro imolado, o Cordeiro que foi ao matadouro, aquele que se ofereceu e que se entregou. Ele foi o pagamento para o resgate da nossa salvação, para a remissão dos nossos pecados. E sobre este Cordeiro que foi morto, a palavra de Deus afirma, lá em Atos, no capítulo 2, no verso 24, o Cordeiro ressuscitou, aleluia. A morte não pôde retê-lo. Aquele que morreu pelos nossos pecados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele ressuscitou. A morte não teve poder para retê-lo, a morte não pôde segurá-lo. Ele venceu a morte. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, a sua segunda epístola, no capítulo 15, ele diz que tragada foi a morte pela vitória. Aonde está a morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A morte foi derrotada, a morte foi destruída, porque o Cordeiro venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e por isso nós estamos reunidos. Por isso nós temos condições de cultuar a Deus, eu aqui, mesmo você aí na tua casa, mesmo cada um em seus lares nesses dias, mas nós continuamos adorando a Deus, porque nós somos reconciliados, nós somos salvos e redimidos pelo sangue do Cordeiro, que se ofereceu por nós, mas que ressuscitou, que está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de terminar essa mensagem lendo o texto de Apocalipse, no capítulo 5, a partir do verso 5, diz assim a palavra de Deus: todavia um dos anciões me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele destruiu a morte para abrir o livro, os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões e de pé, um cordeiro como tendo sido morto, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa de taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reis e sacerdotes, reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujos números de milhões, de milhares e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém, amém. Os anciões prostraram-se e adoraram. Este é o Cordeiro de Deus, este é Jesus Cristo, aquele que pegou o livro, desatou os selos, é o Senhor da história.
Cristo Jesus, o Cordeiro que foi morto, imolado, que derramou o seu sangue, agora está ali, vivo. Ele abre os selos, desata os selos, Ele abre o livro. A nossa vida está nas mãos do Senhor, a história está nas mãos do Deus eterno. Bendito seja o nosso Deus, que se apiedou-se de nós, queridos, que manifestou a tua graça, que nos deu o seu Cordeiro, que nos deu a Cristo Jesus, a nossa remissão, a nossa redenção, a nossa salvação. Nós louvamos a Deus por tão grande salvação. Louvamos ao Senhor pela tua grande misericórdia para com o teu povo e para com a tua igreja. Nós celebramos a Páscoa, queridos. Nesses dias de afastamento, nós não temos condições de celebrarmos a ceia do Senhor. Mas no tempo oportuno, quando juntos estivermos, estaremos reunidos diante da mesa do Senhor e juntos celebraremos a Páscoa do Senhor, juntos celebraremos a ceia do Senhor, juntos, queridos, em comunhão, todos nós vamos receber do pão, nós vamos receber do cálice e nós vamos glorificar a Deus, nós vamos lembrar de tudo que Deus fez por nós, nós vamos anunciar que Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi morto, que ressuscitou, que está à direita de Deus Pai e que um dia voltará com poder e glória. Nós receberemos da graça de Deus sobre nós, porque como sabemos, queridos, a ceia do Senhor, esse sacramento, o sacramento é um meio de graça. Nesses dias, Deus tem sido misericordioso, Deus tem sido gracioso para conosco, tem nos dado a sua palavra, tem nos dado a oração como consolo, como conforto, como fortalecimento, os meios de graça que estão à nossa disposição nesses dias, no tempo oportuno, na hora oportuna, preparada pelo próprio Deus, estaremos todos reunidos, receberemos do pão e do vinho, e juntos celebraremos a ceia do Senhor, queridos. E a presença espiritual de Cristo na celebração é a comunicação da graça de Deus nos fortalecendo, enchendo-nos de vigor, queridos. Que Deus seja contigo, meu irmão e minha irmã. Que Deus console o teu coração. Que você celebre a Deus a cada dia, sabendo que você é um redimido, que você é um escolhido, que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio para te livrar da condenação eterna. Que você viva com alegria, que você celebre a Deus, que você cultue ao Senhor, que você proclame a este Cristo Redentor, que você proclame a esse Cordeiro que foi imolado, que está vivo, que você anuncie a Cristo Jesus, a remissão dos pecados, a reconciliação dos eleitos de Deus. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, queridos. O Santo Espírito de Deus tem nos consolado, por meio da palavra, por meio das orações. O Senhor tem se apiedado do seu povo e da sua igreja. Por isso, queridos, fique na paz de Cristo. Que a misericórdia e a bondade de Deus seja sobre a tua vida, queridos. Essa é a nossa oração. Oremos ao Senhor. Deus amado, Deus querido, seja com o teu povo nessa hora, Deus. Quando ouvimos esta mensagem, chegando aos ouvidos, ao coração de cada um daqueles que nessa hora participam desse momento, ó Deus. Que a graça do Senhor seja abundante, que eles sejam, ó Deus, plenamente inundados pelo grande amor e consolo que vem da parte do Senhor. Que eles encontrem auxílio que vem da parte do Senhor, Deus. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre o teu povo e sobre a tua igreja. Meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor sejam sobre vós, queridos, agora e para todos sempre. Amém.
Meus amados, alguns avisos importantes para a vida da igreja. A nossa intenção, o desejo do nosso coração era que pudéssemos ter voltado hoje a nos reunirmos aí no ambiente da igreja, um ambiente que nós costumamos chamar casa de oração, onde nós nos reunimos, onde junto congregamos, mas não foi possível. Deus está na condução, Deus está direcionando todas as coisas, e não foi possível, e cremos que esta é a direção de Deus, é a condução de Deus. No momento oportuno estaremos reunidos. Então não vamos marcar tempo, não vamos marcar dia, não vamos marcar horário, mas nós estamos na dependência de Deus, na certeza de que o nosso Deus está no controle absoluto de todas as coisas. E no tempo de Deus, no tempo oportuno preparado por Deus, nós estaremos reunidos novamente. Um outro aviso, queridos, eu queria te pedir em nome de Jesus Cristo, que de uma forma muito responsável você pudesse estar devolvendo os seus dízimos e também entregando a sua oferta. Nós passamos para os irmãos, para as irmãs, para a igreja, o número da conta que deveria ser depositado, que você o faça para a glória de Deus. Se você tiver dificuldade em fazer a transferência, o depósito, você entra em contato com o tesoureiro da igreja, ele vai te informar como é que você deve fazer então. Tá bom, queridos? Fiquem na paz de Cristo, que Deus abençoe, em nome de Jesus.